Beleza. Meu pessoal, bom dia mais uma vez, né? Me chamo Francisco Hércules dos Santos Silva e eu sou doutorando lá do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica lá da UFC, certo? Tô no Lapisco aí acho que desde 2017, então desde essa época aí a gente mexendo com PDI, visão computacional, machine learning, deep learning, né? Todas essas aplicações aí que o laboratório mexe, que os que já estão há algum tempo têm conhecimento e quem está entrando agora vai ter conhecimento das aplicações mais adiante, né? Então, para hoje a gente tem a última aula dessas quatro, né, que seriam de revisão para o projeto lá do DCR, da Siemens. Então, a nossa aula de hoje vai ser a abordagem de filtros, né, em processamento de imagens médicas. Beleza? A estrutura que eu defini aqui, primeiro a gente vai ter uma definição do que é filtro, que é filtragem, né? A gente vai ter dois personagens aí importantes na área de filtragem, que é a convolução e o filtro em si. A gente vai ter exemplos de filtros de suavização e filtros de aguçamento, certo? A gente vai ver algumas combinações de métodos de filtragem e por final mostrar alguns links úteis para vocês, também referências que vocês podem estar estudando mais depois da aula de hoje. Beleza? A bibliografia aí, como o Roberta tinha destacado, basicamente é tudo que está lá no Gonzalez e mais um pouquinho na parte de filtros, né? Acho que é a parte ali do capítulo 3 principalmente, metade do capítulo 3 em diante. Esse livro é basicamente a bíblia, né, de processamento digital de imagens, é tanto que o nome é esse. E acho que qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao processamento digital de imagens, vocês podem estar pesquisando nesse livro diretamente, certo? Principalmente em casos mais iniciais, né, questão de filtragem, questão de pré-processamento, né, limerização, essas operações que não envolvam diretamente Deep Learning e até mesmo alguns que envolvem, né? Vocês podem estar buscando dentro desse livro que vocês vão estar encontrando a resposta. Vocês podem até não entender a resposta diretamente, mas a resposta aí está lá. Aí vocês pedem ajuda, alguém do laboratório que já tenha mais experiência nessa área, que vocês podem ter aí um esclarecimento melhor. Beleza? Mas esse livro aí é muito importante para nossa área aqui. Primeiro aqui a gente tem a definição do que seria filtragem, né? Fui buscar aqui no dicionário, lá no dicionário de Oxford. Aí tem três definições principais, né? A primeira definição de filtrar seria fazer passar um fluido através de um filtro, ou algo similar, de modo a retirar corpos sólidos, coar, purificar. Essa definição de filtragem aqui está mais relacionada à parte lá de química física, né? De relação a filtrar substâncias, né? Misturas, etc. A segunda definição, deixar passar ou passar, né, ondas de luz, calor, som para atenuar a intensidade, certo? E a última definição seria impedir a passagem de ou reter. Então, acho que a principal definição que a gente teria aqui seria essa terceira, né, utilizando aqui para as imagens que a gente quer processar. Que é justamente, a gente pega uma imagem e o que é que a gente quer de resultado quando a gente realiza a filtragem. A gente quer retirar, né, objetos daquela imagem ali que não são interessantes para a gente. Ou então a gente quer deixar objetos dentro daquela imagem que são interessantes para a gente. Né? No caso do primeiro exemplo seria, por exemplo, a filtragem passa baixa, né, que a gente quer retirar ruído. E o segundo exemplo seria para reter, seria a filtragem passa alta, que seria a gente reter os lados, né, as bordas, que seriam os detectores de bordas, que a gente vai ver mais na frente, certo? Indo aqui para a parte da convolução, a gente tem essa definição aqui, esse exemplozinho eu tirei do próprio livro do Gonzalez. A gente tem duas operações bastante similares quando a gente trabalha com sinais, tanto unidimensional como bidimensional, que são a operação de correlação e a operação de convolução. Se a gente perceber aqui, a gente tem dois sinais, certo? E a gente quer fazer uma operação entre eles. Esse meu primeiro sinal aqui na letra A,
seria um pulso unitário, né? Quem estudou sistemas lineares aí já deve ter visto. Quem não estudou, basicamente o pulso é um sinal definido totalmente em zero, né? Que ele tem um, um ponto positivo, né? Nesse sinal, por isso que a gente chama de pulso, né? Que ele é só definido maior que zero em um único ponto, né? E a gente tem um segundo sinal aqui que seria esse vetor aqui de 5 dígitos, certo? A operação de correlação, a gente literalmente transpassa um sinal sobre o outro, né? Então, seria, a gente pegaria o meu sinal W com o meu sinal F e eu passaria o W, né? Vocês estão vendo minha seta? Então, né? Certo. Sim. Vocês passariam o sinal W através do sinal F, certo? Então, para fazer esse ajuste aqui, a gente tem um complemento de zeros e esse sinal vai caminhando aqui ao longo desse sinal, do meu sinal W vai caminhando ao longo do meu sinal F até o final, certo? Ao final eu tenho o resultado da operação, que é justamente o meu sinal W, né, oposto, porque a primeira operação que é feita é justamente o primeiro valor que passa pelo meu pulso, né, é justamente o meu último valor de W, porque eu estou passando ele de trás para frente, né. Aí quando a gente trata da convolução, para não ter esse efeito, né, de inverter esse vetor, a gente inverte no começo. Aí como eu vou passar de trás para frente, a primeira operação que vai passar pro meu, o primeiro valor que vai passar pelo meu pulso é justamente o primeiro valor do meu sinal rotacionado, né? Então a gente vê aqui, ó, que aqui eu rotaciono o meu vetor. Então, em vez de ele terminar em 8, ele começa com 8, em vez de começar com 1, ele termina com 8. Então, o primeiro valor que vai passar pelo meu pulso 1 aqui vai ser o valor 1. Segundo 2, terceiro 3, o quarto o 2 e o quinto o 8. No final eu tenho o mesmo valor aqui que eu teria do sinal original, o sinal W. Então, essa seria a definição de convolução. É uma operação complexa, certo? Mas ela é importante para que a gente possa seguir adiante com relação às operações de filtragem, certo? Vocês têm alguma dúvida nessa parte aqui? Porque isso aqui é essencial para a gente poder seguir. Se tiver, é bom falar agora. Silêncio eu vou Tranquilo. entender como não, né? Posso seguir então, né? Então indo aqui para a parte do... Pronto, aqui eu coloquei até esse GIF para também facilitar a visualização em 2D, né? Então eu tenho aqui a minha imagem de entrada, certo? Aí eu tenho a operação de convolução que é feita em torno dessa imagem aqui. Então eu tenho o meu kernel, né? Que a gente vai ver mais na frente que isso aqui é o meu filtro. Então minhas operações são realizadas da seguinte forma: na posição em que meu kernel está aqui, né? Eu tenho uma vizinhança. Então o resultado eu vou aplicar na posição que ele está aqui em verdezinho, né? Então no primeiro aqui a gente teria, deixa eu repetir o gifzinho. Pronto, no primeiro aqui a gente teria para essa posição as seguintes operações, né, que seria ponto a ponto aqui dentro da manha matriz. Então a gente teria as seguintes operações aqui e a soma dela, o resultado é 9, é o que eu vou aplicar aqui no final. Aí o mesmo para o seguinte, eu passo uma casa, né, para frente o meu kernel e o valor seguinte aqui é o resultado da minha operação, que seria a multiplicação ponto a ponto do meu kernel com os valores da minha imagem naquele espaço, certo? E a soma deles. Beleza? Mais uma vez mostrando aí, ó. Meu primeiro valor aqui seria a soma dessa vizinhança, a multiplicação dessa vizinhança. Segundo valor a mesma coisa, assim eu vou passando. Aí eu passo primeiro coluna a coluna da primeira linha, aí eu desço para a próxima linha. Aí coluna a coluna da segunda linha, aí eu desço para a próxima linha. Coluna a coluna até eu chegar ao final da imagem, né? Essa operação que é feita aqui no começo, a gente chama de padding. Aí tem alguns tipos de padding. O caso que ele usa aqui é a repetição das colunas da primeira e da primeira coluna e da primeira linha para cima, né?
e embaixo seria a última linha com a última coluna, né? Vai falar, Robert. Não, só para complementar que realmente acho que a gente era para ter trago essa aula como terceira e a minha como a quarta, né? Que quando eu falei de convolução em 2D é justamente isso que o X está mostrando do kernel. E aí a parte lá do Vox, né? A convolução volumétrica, ela estende aí esse plano aí mais para É para três fazer realmente dimensões. um cubo. Mas beleza. Show. Valeu. Beleza, pessoal? Vocês entenderam o sentido dessa operação aqui? Sim. Show. Então vamos seguir aqui. Pronto. Aí a estrutura de um filtro, né? Agora, a estrutura de um filtro é uma matriz quadrada, certo? Aqui eu trouxe até com esses índices em W, que é para justamente se referir ao que o Roberto mostrou lá, que são esses filtros são os mesmos filtros que vocês veem lá nas camadas convolucionais, ou vão ver, né? Quando vocês começarem a estudar. Só que no caso aqui é um filtro de uma única dimensão e de tamanho 3. Então ele tem 9 elementos do W1 ao W9, certo? A gente vai ver mais na frente que esses filtros podem ser de diferentes tamanhos e esses valores também podem ter estruturas de valores determinadas para que a gente fazer certas operações, certo? É, os primeiros filtros que a gente vai ver são relacionados a filtros de suavização, certo? Que são chamados filtros passa-baixo. Por que esse passa-baixo? Porque eles deixam passar apenas as baixas frequências, certo? Aqui são duas estruturas de filtros bastante conhecidas. O primeiro é o filtro da média, certo? Da média comum, que é o que? É basicamente um filtro onde todos os elementos são 1, ou seja, todos os valores naquela região têm o mesmo peso, certo? E ao final eu divido o meu resultado, depois que eu aplicar aquela operação de convolução, eu divido o meu resultado pela soma dos meus elementos do meu filtro, certo? Então aqui tem 9, eu faço a convolução, ao final eu divido por 9. Aí pode perguntar, Hercos, por que eu não boto logo um nono aqui dentro de cada um e faço a operação e não divido no final? Porque essa operação aqui, utilizando o filtro todos com 1, né? Em cima lá da minha imagem, ela tem um custo computacional menor. Aí ao final eu só faço dividir, entendeu? Dá a mesma coisa. Aí o segundo filtro aqui também é de média, só que é uma média ponderada. Se você for ver, a divisão também é relacionada ao somatório, porque continua sendo uma média, né? A soma dos meus elementos é o número que eu vou usar para dividir ao final da operação. Mas só que aqui eu dou um peso maior para o meu pixel central, certo? Isso aí a gente pode utilizar para destacar, né? Destacar o como chama? Na verdade, a gente utiliza para suavizar alguns tipos de estrutura, certo? Aqui, como eu estava falando, podem haver filtros de diferentes tamanhos, né? No caso aqui a gente tem um 5x5, onde a soma dá 25 e é justamente o coeficiente que eu vou utilizar para dividir ao final da operação, certo? Que é basicamente uma regrazinha para a gente calcular. No caso aqui a gente tem a matriz A, que seria esse filtro por si só, e aqui a gente tem a somatória dos índices que estão dentro dessa matriz, né? Então, como aqui todos são 1, a somatória vai ser 25. Mas aqui no caso anterior, que tinha números diferentes, a soma aqui deu 16, né? Que é uma média ponderada. Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem original aqui de satélite. E aqui a gente tem a operação de filtragem relacionada à utilização de um filtro da média, certo? Da média simples. Outro filtro bastante conhecido é o filtro da mediana, certo? Que esse filtro da mediana ele está mais relacionado a você conseguir retirar possíveis outliers que tem dentro da sua imagem. Quando eu digo outliers, seriam os ruídos mais destacados, certo? Um ruído bastante conhecido é o ruído sal e pimenta. Quem já fez algumas aplicações
ou começou a estudar essa parte de filtragem, lá na disciplina de PDI, já deve ter visto esse filtro, esse ruído. Ele é um ruído que fica cheio de pontinhos brancos, né, que seria referente ao sal, e pretos, que seria referente à pimenta, na tua imagem como um todo, né? E se você aplicar um filtro da média em cima dele, dessa imagem com ruído, sal e pimenta, você vai ver que esse ruído vai meio que ser atribuído àquela tua imagem, porque como a minha ponderação é sempre a mesma aqui, eu estou dando o mesmo valor para um pixel real que eu estou dando valor para o pixel que seria relacionado a um possível ruído, entendeu? Então, meio que se eu tivesse lá 255, que era do meu ruído, e o meu valor real naquela região próximo a ele fosse 50, eu teria a média de 255 com 50, entendeu? Seria em torno de 150. O que não, pra gente não é verdadeiro. Aí seria, quando a gente for ver aqui na aplicação, vai meio que causar um borramento ao redor daquela intensidade que a gente chama de outlier, né, que seria o ruído, certo? Então a operação da mediana consiste, ela não tem um filtro específico, ela só tem a definição de uma vizinhança, certo? Essa vizinhança aqui, no caso aqui do exemplo, é 3 por 3, então passaria ela em cada conjunto de 9 pixels aqui, né? Começando, por exemplo, por aqui. Aí eu faria o ordenamento desses 9 pixels e pegaria o central. Como aqui eu tendo uma ordem ímpar, eu sempre vou ter um valor ímpar. O meu pixel central não tem aquele problema de ser de index par, né? Então, como eu tenho 9, o meu pixel central aqui vai ser 4, certo? Aliás, 1, 2, 3, 4, 5. O meu pixel central vai ser o 5. Beleza? Vou demonstrar logo aqui essas duas aplicações desses filtros, para vocês terem a ideia do que eu estou falando. Para ficar só... Ó, isso aqui seria do... Vocês estão vendo a tela não, né? Deixa eu compartilhar a tela inteira. Só um minuto. Pronto. Esse aqui seria pro filtro da média, certo? Aqui eu fiz o plot do kernel, né? Normalizando. Aí a gente tem aqui um kernel que é de 3 por 3, né? Com os valores iguais a 1, certo? Então, ao final a gente teria aquela divisão por 9, né? Então, aqui a gente tem a imagem original e aqui a gente tem a imagem aplicada ao filtro da média. A gente não vê tanta diferença, certo? Porque esse filtro, o kernel é pequeno e eu apliquei só uma vez. Outra coisa que a gente pode fazer para a gente ver a diferença nítida aqui é aumentar aqui o tamanho do kernel. De 3 eu botei, sei lá, para 30. Não, tá aqui 25. Ó. Agora a gente vê que dá uma diferença legal, né? Que é justamente... Eu estou suavizando as regiões. A gente vê que tem muita diferença aqui de intensidade nessas regiões aqui, ó. Essas regiões aqui do lado esquerdo da imagem superior. E quando a gente faz essa suavização, meio que os pixels ficam da intensidade de valor parecido. Tá? Se vocês conseguirem ver aqui embaixo aqui da janelinha, ó, aqui está em torno de 50. Justamente esse 45, 50. Justamente esse resultado da média aí. Que a variação é bem maior na imagem original, certo? Mostrando também o da mediana, pra vocês terem uma ideia. Ó, eu tenho a minha mesma imagem que eu usei no começo, certo? A imagem original é essa primeira aqui. Aí eu apliquei o ruído sal e pimenta, que foi o que eu citei pra vocês, certo? A gente vê que é essa aleatoriedade de como se fosse um ruído mesmo dentro do sinal, né? Ali que ele fica oscilando entre o maior valor e o menor valor, que seria 0 ou 0 ou 255.
Aí quando eu aplico o filtro da média em si, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, a gente vê que esses valores, né, de outliers, eles são meio que incorporados às minhas estruturas dentro da imagem, entendeu? Então não consigo filtrar diretamente esse tipo de ruído só com a média, porque a minha média, como eu falei, ela tende a dar a ponderação igual para todos os meus pixels naquela região. Então, se tiver ruído ali, ele vai no meio e entra no meu cálculo da minha média, certo? Quando eu aplico a mediana, olha a diferença. Tá vendo? Eu consigo suavizar bastante ou eliminar quase totalmente esse ruído, que é justamente pelo fato dele aqui, o meu ruído ele ser ou 0 ou 255. Na hora que eu faço aquela operação da mediana de ordenar, ou ele vai lá pro final, ou ele vai lá pro começo do meu vetor ordenado. Deixa eu colocar de novo aqui na apresentação, pra vocês lembrarem. Ou ele vem aqui pro começo, ou ele vai lá pro final. Esse meu ruído, entendeu? Então ele é eliminado do meu cálculo, porque eu pego do meio, certo? Alguma dúvida até aqui? Beleza, então vou prosseguir aqui. Outro tipo de filtro de suavização é o filtro gaussiano. Ele também pode ser representado como filtro daquela média ponderada, né? Só que a distribuição dele tem distribuição do kernel dele, né? Dos valores dentro do kernel, tende a formar aquele sino da gaussiana, né? Da curva gaussiana. Só que no caso aqui é o sino em 3 dimensões, que a gente tem x e y e tem o valor da intensidade do kernel, né? A gente tem aqui uma aproximação discreta desse filtro, mas geralmente ele pode ser calculado dessa forma aqui, como está na função de g de x e y aqui, certo? Que a gente vê que esse aqui, por ser uma aproximação, né, aqui a gente tem os valores de ponto flutuante e o maior valor está sempre no meio, que é justamente para formar a ponta aqui da minha gaussiana, né? E descendo para as laterais, a gente tem os menores valores, né? Que seriam os pixels mais próximos. Então o pixel mais próximo do meu centro aqui é o da direita, cima, baixo e esquerda, né? Aí depois disso, aí eu vou pro pixel que seria de distância 2, seria os da ponta, né? Que seria esse e esse, certo? Que seriam os pixels de maior valor, de menor valor, porque eles estão mais distante do meu centro do meu filtro, certo? Mostrando aqui também uma aplicação, só fechar essas imagens, do filtro do gaussiano. Ó, a gente tem aqui o kernel dele, né? Justamente o maior valor no centro, os mais próximos aqui com valor mediano e os mais distantes com o menor valor, mais distante do centro, certo? Então eu tenho aqui a minha imagem original, adicionei um ruídozinho gaussiano aleatório aqui, certo? Aí aqui é o resultado com a média e aqui é o resultado com a utilização do gaussiano aproximado, né? Sem ser pelaquela equação que eu utilizei, que eu mostrei lá pra vocês. A gente vê que é bem próximo, né? Eles são meio que parecidos, né? Basicamente é uma média ponderada, como eu mostrei lá pra vocês. Então o resultado é aproximado também. Beleza? Dando seguimento aqui. Alguma dúvida, pessoal, até aqui na parte de suavização? Vou entrar agora em aguçamento. Não, né? Beleza. Na parte aqui dos filtros de aguçamento, que seriam os filtros passa alta, né? Que seriam aqueles que a gente utiliza para detectar as bordas, né? Em vez de eu suavizar regiões, eu quero detectar agora as bordas, que seriam os locais da imagem onde eu tenho diferença de intensidade significativa, né? A gente tem 4 filtros principais aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Tem outros também, né? Mas eu acho que esses 4 aqui descrevem bem as técnicas de aguçamento. A gente tem o filtro laplaciano, o Prewitt, o Sobel e o Canyon, certo? Primeiramente no filtro laplaciano, a gente tem alguns tipos de kernel que a gente pode utilizar, certo?
vocês vão ver que o filtro Laplaciano aqui, ele sempre a somatória dos pixels do kernel dele, dos valores do kernel dele, vai dar zero. Por quê? Porque ele está querendo relacionar, está querendo fazer a operação de uma derivada, certo? Ou seja, só um minuto, pessoal. Tô em aula aqui, mano. O que é? Hã? Vai, eu quero falar contigo. Pronto, só retornando aqui. Ele quer, esse tipo de filtro, ele quer realizar uma operação de derivada, né? Como eu estava falando. Quando a gente fizer a operação por região que são de valores de intensidade semelhantes, a gente vai ver que essa região vai dar zero, porque eu vou estar operando valores iguais, né? Ou seja, valores constantes, pelo um somatório aqui que me dá zero. Certo? Mas quando eu tenho regiões de destaque, né, que são as regiões de contorno, onde eu tenho diferença nas intensidades de pixels de um lado, de outro, de cima, de baixo, né? Aí é que eu tenho o verdadeiro funcionamento do meu filtro Laplaciano, dos meus filtros de aguçamento, né? Porque aí eu consigo pegar um valor que está à minha direita, que é de alta intensidade, e um valor que está à minha esquerda, que é de baixa intensidade, né? E fazer ali que naquela região tem uma derivada alta, certo? Aí eu consigo destacar que naquela região ali eu tenho uma borda, certo? Que é justamente o que acontece aqui quando a gente aplica esses kernels em uma imagem, né? Por exemplo, essa imagem aqui, não sei se todos já viram, mas é a imagem da Lena, né? Muito conhecida aí no meio do PDI. Vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem aqui, certo? O pessoal que trabalha com PDI utiliza muito aí. Acho que de tanto ficar olhando para a imagem, os caras escolheram a imagem de uma mulher para ficar olhando. Aí, é, aí a gente tem aqui o resultado da primeira imagem, do primeiro filtro, né? A gente tem essa primeira imagem aqui, parecido com o segundo, né? Relacionado a esse segundo kernel. E no último kernel aqui a gente tem a diferença maior, se vocês perceberem, em relação... A gente sai aqui de menos 4, né? Para menos 8. Então aqui ele está ampliando a intensidade da derivada. Então, se você prestar atenção, nessa região aqui do chapéu, onde é a região mais constante, aqui no primeiro filtro, né, na aplicação desse primeiro filtro, ele não teve tantas regiões destacadas aqui como sendo de contorno, né? Ele pegou mais essas faixas aqui da parte, tem tipo uma faixa aqui no chapéu dela, mas essa parte de cima aqui, que seria em tese é uma região sem nenhum tipo de contorno, ele não pegou tanto, né? Mas se você ver aqui, quando a gente amplia, a gente já tem aqui um detalhamento maior desse tipo bordado que tem. Tô falando desse bordado aqui, ó, tipo essas linhas, né? A gente vê aqui como eu aumentei a intensidade aqui da minha diferenciação entre os pixels. Aí eu consigo pegar mais essas regiões aqui onde tem uma diferençazinha de intensidade, coisa que não acontece aqui no primeiro, que eu perdo mais, certo? Beleza, mostrando aqui a aplicação do Laplaciano. Ó, esse tipo de imagem aqui, por exemplo, uma das aplicações seria a gente segmentar essa artéria central aqui, né? Então a gente pode ver que aplicar o primeiro filtro aqui, a gente já tem um destaque razoável aqui dos contornos, né, dessa artéria. Aplicando o segundo filtro, aquele do meio, deu uma melhorada. Eu não tô vendo nada, ó. Tá tudo escuro. Não tá vendo? Não. Aqui dá pra ver. Aqui dá Acho que pra ver. é a resolução da máquina aí. Não, Deve ser teu monitor aí. Uhum. A Nodete tá dando dica pra tu olhar de cima aí. É porque realmente aqui a intensidade é baixa.
Não, é a minha claridade, gente. Ah, beleza. Não é porque a Da intensidade aqui é claridade aqui baixa é mesmo. doce. Beleza. Certo? Aí esse daqui, ó, como eu falei lá, a questão do... que seria o último, né? Que tem um -8 no meio. Que ele aumenta o peso para a diferença, né? De intensidade. Então, a gente vê aqui que a gente sai de algo mais aqui... o pessoal quase não estava vendo, né? Agora para uma coisa bem melhor aqui de enxergar. Mas em contrapartida a gente também tem é, um aguçamento de regiões da imagem que não são interessantes para mim, né? Se eu queria apenas segmentar essa artéria central, seria melhor a gente utilizar algo desse tipo aqui, né? Que a gente tem a parte da artéria aqui mais destacada, do que algo desse sentido aqui, que a gente teria regiões que não interessam, né? Que são essas regiões laterais aqui, certo? Então a gente pode fazer essa brincadeira aí com ponderação, essa ponderação dentro dos próprios filtros, né? Pra gente ficar vendo esses resultados, se melhora, se piora os nossos aguçamentos, as detecções de bordas, coisas do tipo, certo? Que foi aquilo que o Roberto falou lá na aula dele, né? O que a gente está passando para vocês aqui é a base. Aí vocês vão pegar as coisas, vão mexer, vão aplicar. Sei lá, se você está trabalhando lá na parte do lung, você vai aplicar lá nas imagens de pulmão, ver como é que fica. Se você vai trabalhar na parte aqui do DCR em si, você vai aplicar na parte lá da angiografia, ver como é que se destaca os vasos, entendeu? Após a segmentação dos vasos, se dá para filtrar alguma coisa. São esse tipo de aplicações que vocês vão testando, né? Não tem uma bala de prata, chega e usa isso aqui que vai dar certo, entendeu? Você vai usando, vai testando, testa o Laplaciano não ficou legal, aí você vai para outro. Por exemplo, tem o Prewitt, que ele já destaca mais aqui, entendeu? O Prewitt e Sobel, eles são dois tipos de fios de aguçamento que eles são por composição de derivadas, né? São derivadas de segunda ordem e eu tenho uma derivada em relação ao eixo horizontal e a derivada em relação ao eixo vertical. Apesar de, não sei se vocês vão confundir, né? Mas tem gente que confunde. Essa primeira aqui seria o filtro da operação da derivada horizontal e essa segunda seria o filtro da operação da derivada vertical. Por quê? O primeiro aqui porque as operações acontecem de lado, né? Então por isso que é horizontal. Apesar de os números se repetirem na vertical, né? As operações acontecem aqui de lado. Então eu pego o meu pixel central, aí eu tenho a diferença entre o meu pixel da esquerda com o meu pixel da direita, entendeu? Aí a mesma coisa aqui. Aqui os números estão dispostos na horizontal, mas a operação é na vertical. Porque eu pego o meu pixel de cima, em relação ao meu pixel central, né? Eu pego o meu pixel de cima e diminuo o pixel de baixo, certo? A intensidade. Aí ao final eu tenho dois resultados, né? No caso aqui eu tenho o resultado do horizontal e do vertical. Aí para eu ter o resultado geral, eu faço essa operação aqui, certo? Que seria o quadrado, a soma dos quadrados, né? De ambas as operações, feita a raiz quadrada aí, beleza? Então aqui eu tenho um exemplo aqui do Prewitt na horizontal, Prewitt na vertical, certo? E aqui eu tenho o resultado global, né? Se a gente for ver aqui o primeiro, a gente percebe que a imagem está tipo como se fosse mais escorrida assim, né? Como se fosse mais estreita, que é justamente o efeito desse primeiro kernel, certo? Já na segunda aqui, a gente tem que a imagem está um pouco mais alargada, né? Porque eu não tenho bem definido essas bordas aqui do rosto dela, né? Por exemplo. Então, essas bordas aqui laterais, né? Que elas são mais verticais. Aí é como se o rosto dela tivesse mais largo aqui, né? Então, ao final da minha operação, eu tenho aqui a definição, né? As definições das componentes que são verticais, juntamente com as definições das componentes que são mais horizontais, né? Certo?
Mostrando aqui para vocês o funcionamento também do Prewitch. Ó, na mesma imagem, certo? Ó, a gente tem aqui o primeiro horizontal, ele vai destacar ele vai destacar essas bordas mais verticais, certo? E o vertical que vai dar destaque é a relação às bordas mais horizontais, certo? Aí aqui eu tenho o global. O global aqui não ficou muito legal, certo? No caso desse tipo de filtro aqui, a gente poderia escolher um desses dois para utilizar, beleza? Eu achei que os melhores resultados foram nesse do horizontal aqui, que ele destacou principalmente essa parte mais de baixo aqui da artéria, beleza? Retornando aqui, o outro filtro, né, que também tem essa mesma estrutura do Prewitch é o Sobel. Só que a diferença que o Sobel ele dá uma ponderação maior nessa derivada central, certo? Em relação ao Prewitch. O Prewitch aqui ele considerava todas as derivadas com o mesmo valor, né? A diferença sendo unitária, né? Aqui eu faço a multiplicação por 2 para dar uma intensidade maior em relação ao meu pixel central do que aos meus pixels laterais, certo? São a mesma operação ao final, certo? Tenho também dois resultados parciais, né, que são a derivada parcial vertical e a derivada parcial horizontal, certo? E o resultado final. Mostrando aqui a utilização. A gente tem aqui o Sobel com a parte da derivada parcial horizontal e aqui a derivada parcial vertical, certo? Da mesma forma que o Prewitch lá, quando a gente para essa imagem aqui, né, porque ela tem muita variação de intensidade aqui nessas laterais. Quando a gente faz a operação para realizar o filtro global, né, não fica tão destacado. Então, da mesma forma, a gente poderia utilizar, por exemplo, esse daqui, que ele destaca desde o começo aqui até o final da minha artéria, certo? Então, além disso, né, também a gente vai ver mais na frente que a gente pode fazer operações aqui antes de realizar esses filtros de aguçamento, né? A gente pode dar uma suavizada na imagem, certo? Antes de propriamente tentar detectar as minhas bordas. Isso aí, que é inclusive o último tópico da nossa aula aqui, vai ficar de você, né? Você, com a experiência que você vai pegando, né, nos filtros, nas operações que você vai realizando, você pega, vou fazer primeiro essa operação aqui, depois vou fazer essa operação aqui, vou ver o que é que dá juntando as duas. Aí eu tenho ali, posso ter um destacamento, sei lá, dessa artéria que a gente está usando aqui no exemplo, certo? Outro exemplo que eu trouxe aqui também foi o filtro de Kane, né, que o Roberto citou também lá na aula passada, certo? E ele é um filtro, um detector de borda bastante utilizado, ele é bastante eficaz, certo? Por quê? Porque ele tem algumas operações que são realizadas, não necessariamente só a aplicação de um kernel, certo? Então ele tem, como o Sobel e o Prewitch, ele tem a parte lá do cálculo do gradiente, né, que seria essa primeira parte aqui. Ele tem também a parte de um cálculo da orientação desse gradiente, certo? Então ele sabe a direção que o gradiente está indo. E ele realiza aqui quatro operações, né? Primeiramente ele faz a suavização, né? Como eu havia falando, você pode fazer essas combinações. Então no filtro de Kane, né? No detector de bordas que a OPCV tem implementado lá para o Kane, ele faz primeiro uma suavização com filtro gaussiano. Depois ele faz esse cálculo aqui de magnitude e orientação do gradiente. Depois ele faz uma supressão, né? Ele remove ali gradientes que
que tem intensidades parecidas, então em regiões parecidas, e depois ele faz uma limerização por esterese, né, que são, você diz lá dois valores, um mínimo e um máximo, e as bordas que estiverem fora desse range, né, ele não aceita, né, ele só aceita as bordas que estão dentro desses limiares aí, superior e inferior. Mostrando aqui também o cane. Ó, a gente tem aí uma coisa bem mais limpa, né? Que é justamente pelo fato dessas operações que ele faz, principalmente as operações de suavização, que é a primeira operação que ele faz lá, e depois a operação de aquela no max suppress, né? Aquela supressão de não máximos. Então ele, nas regiões ali que tem esses gradientes que são semelhantes, ele remove. Então ele fica só com os gradientes que realmente se destacam, e por final ele faz aquela limerização por esterese, né? Ele, dentro do range aqui que eu defini, que foi 100, 150, né? Que seria valor de intensidade, ele pega o resultado lá do detector de bordas e faz essa limerização, certo? Então a gente vê que a gente perde algumas partes aqui da artéria, mas a gente, em compensação, tem algo bem mais limpo, né, para trabalhar. A gente não tem aqueles ruídos nas laterais que estavam bem destacados ali usando o Prewitt e Sobel, né? Beleza? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não, então vou seguir aqui. Aqui, né, como eu estava falando, você pode utilizar diversas operações para fazer tentar chegar no seu resultado, né? Não necessariamente, eu só posso utilizar Sobel porque eu quero detectar a borda do pulmão, só vou utilizar Sobel para isso. Não se prenda a isso, entendeu? Você tem que estudar, entender os conceitos, entender o que cada kernelzinho, cada filtrozinho daquele dali faz, entender porque no meio um tem -8, o outro às vezes tem 4, certo? Entender o que cada coisa dessa significa, para você entender quais operações você pode realizar de acordo com a imagem ali que você tem de referência, certo? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem uma imagem de varredura óssea, certo? Esse aqui é um exemplo que está lá no Gonzalez, tirei diretamente de lá, certo? Então, essa primeira imagem aqui seria a imagem de entrada, a imagem do jeito que ela sai lá do exame, né? Então seria o seu input de processamento, certo? A imagem B aqui já seria a operação de um Laplaciano, certo? Foi aquele primeiro filtro de aguçamento que a gente viu, beleza? Operação do Gaussiano em cima da imagem original, né? Do Laplaciano em cima da imagem original. A gente tem aqui a imagem C, que é justamente a adição desses dois aqui. Ou seja, eu tenho uma imagem aqui que ela não está 100% nítida. Aí eu vou, dentro dessa imagem, tentar extrair as componentes de alta frequência, né, que são as minhas bordas, né? Então eu extraio com o Laplaciano e após isso eu somo uma com a outra, que é justamente eu vou fazer o destaque do que está ali meio que borrado, né? Então, se você perceber aqui, você está todo mundo conseguindo ver, mas a minha imagem original ela não está bem legal em relação à nitidez, né? Aí quando eu somo os dois aqui, a C aqui, ó, eu consigo ter a nitidez maior em relação, principalmente aqui a caixa torácica. Se você for ver, aqui a gente tem algo um pouco que suavizado, aqui a gente já tem algo mais destacado, certo? Na imagem D aqui já é a operação do Sobel dessa primeira imagem aqui original, certo? Então a gente vê que consegue destacar também, certo? Dá um destaque maior em relação às estruturas ósseas do paciente, né? Certo? Quanto a imagem E aqui,
é a imagem do Sobel suavizada aqui com o filtro da média. Beleza? Justamente se você prestar atenção, ela tá menos nítida do que aqui no Sobel, né? Certo? A imagem F, né, é a imagem da máscara, né, do produto de C e E. Então eu pego a soma que eu fiz da minha imagem original com o Laplaciano, que foi para dar um destaque, e eu somo aqui com o meu Sobel suavizado. Aí eu tenho o que? Um destaque da parte, principalmente a parte central aqui do meu paciente, certo? A estrutura aqui da coluna vertebral você vê que fica bem mais destacada, né? Que é justamente a região onde a gente tem menos ruído e também menos elementos de intensidade parecida aqui nessa região. É justamente a região que se destaca aqui, ó, no meio, certo? A imagem F aqui. A imagem G, que é essa daqui, já é a imagem de um realce da soma do A, que é a minha imagem original, com F, entendeu? Então eu somo essa imagem original aqui com essa imagem, aí eu vou justamente destacar essas partes que tem maior intensidade aqui pra mim, que é justamente a parte do esqueleto, que é a parte, principalmente a parte superior do esqueleto aqui, certo? E por fim, na minha imagem H, é uma transformação de potência. A gente não viu aqui, mas é a que a gente chama de correção de gama, certo? Então, vocês podem, né? Isso aqui não tem em código lá no Gonzales, mas vocês podem, para estudo, vocês tentarem fazer essas operações aqui, certo? Então a gente vai ver aqui, ó, que cada uma dessas operações ela pode ser feita com o que a gente tem na OpenCV, certo? A gente tem a imagem original, que a gente tem um Laplaciano dela, que é para destacar a parte aqui dos contornos, né, das bordas dentro do esqueleto, certo? Aí eu somo as duas, certo? Então a gente vê que dá um destaque maior em relação ao esqueleto da pessoa. Devido ao fato de ter ruído, esse ruído aparece aqui, não sei se tá dando para todo mundo ver, mas esse ruído aparece aqui, ó, nas laterais, né? Aí aqui eu tenho o Sobel dessa primeira imagem, da minha imagem original. Eu tenho a média do Sobel, né? Aí eu tenho a minha imagem aguçada, que foi essa imagem que eu fiz aqui, ó, que é a original mais o Laplaciano. Eu tenho aquela operação da aguçada com a média do Sobel, né? Então a gente vê que dá um destaque maior em relação à imagem original. Aí eu somar a original com essa operação que eu fiz da aguçada e a média de Sobel, entendeu? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo várias operações de filtragem concatenadas uma nas outras para tentar destacar o esqueleto aqui do meu paciente, certo? E aqui eu tenho uma correção de gama, certo? Que aqui, se você ver, se eu diminuir aqui o gama, é uma coisa que vocês podem estudar lá no... Eu não quis trazer aqui para não complicar muitas coisas, mas você pode estudar que está descrito lá no Gonzales. Se eu diminuir aqui, a tendência é que essa massa corpórea, né, que aparece ao redor do esqueleto, ela tende a sumir, né? E aqui, como eu aumentei, ela tende a aparecer, entendeu? Então poderia ser um ajuste aqui para eu tentar extrair ainda mais o esqueleto. Porque se você for ver bem de pertinho aqui, ainda dá para ver um pouco da massa corpórea. Quando eu aumento, dá para ver mais. Se eu diminuir, vai dar para ver menos, entendeu? Então isso aí já são outros tipos de ajustes que fogem a filtragem de imagens, né? Mas que estão dentro do universo de PDI. São outros tipos de operações que você pode utilizar além de filtros, entendeu? Bom, pessoal, acho que de filtragem o que eu tinha para abordar era isso. Acho que esses são os principais métodos de filtragem, assim, que pelo menos são os mais conhecidos, né? Mais difundidos. Acredito que vocês parando para estudar, tem muita coisa para ver, porque
existe um universo aí de tipo de filtros. Tem gente que trabalha só nessa parte com pesquisa, só nessa parte de filtragem, entendeu? Propor novos filtros, novos tipos de operações de filtragem, certo? Então é um universo aí para vocês conseguirem estudar, e eu acho que tem muito a agregar, principalmente nas partes de pré e pós-processamento. A gente não vai utilizar um filtro para segmentar os vasos do coração, mas a gente pode utilizar o filtro tanto para suavizar regiões que a gente não quer que segmente, que o método segmente, o método lá de CNN, como após a segmentação a gente pode utilizar filtros de aguçamento, por exemplo, para destacar partes ali naquela segmentação que interessa mais para a gente, entendeu? Então acho que fica cabendo a vocês buscarem, né? Como o Roberto falou que vai passar alguns materiais lá no grupo. Dentro desses materiais já tem a parte de filtragem, né, também, que é a parte de filtragem lá de PDI, eu acho que é só 1 ou 2 meses no máximo. Então, tem a parte de filtragem, tem outros demais assuntos, né, que vocês podem estar estudando e que pode agregar valor para o que a gente vai tentar fazer lá nos projetos da Siemens, beleza? Eu trouxe aqui para vocês também, quando vocês tiverem acesso a essa apresentação, da onde eu tirei alguns conceitos, alguns exemplos de implementação, e também aqui nesse último item aqui são esses códigos que eu estava rodando aqui atrás. Eu não fiz no Jupyter ou no Colab porque são processamentos leves, certo? Então não precisa de uma máquina extraordinária para rodar, e para eu conseguir mostrar a imagem lado a lado aqui, achei melhor que ficasse solto assim em script, ficava melhor, certo? De referência eu usei basicamente o Gonzalez. Como eu disse, tem muita coisa para ver lá. Se colocasse outras referências aqui, poderia até meio que confundir. Eu acho que estudando os conceitos que a gente tem aqui só pelo Gonzalez, vocês vão conseguir aprender muita coisa. Vai criar dúvida de muita coisa também, que pode ser esclarecido com o pessoal do laboratório. Vocês chegam e perguntam, né? E acredito que é isso. Se alguém tiver alguma coisa para falar, alguma dúvida que ficou ou não ficou claro, alguma ponderação, pode dizer. Porra, não diz nada não, mas depois que mexer, né? Foi show, Herculesão. É porque estão sabendo de tudo. Não, mas beleza. Só complementando aí o que o Hercules acabou de falar e dar, né, as aulas aí. Na verdade, eu espero que todo mundo tenha gostado aí do que a gente apresentou nessas 4 aulas. Na verdade, a gente nunca tinha feito isso para um projeto, né, de tentar nivelar minimamente aí. Mas dessa vez, como é um projeto mais difícil, assim, e que requer esse tipo de conhecimento, a gente tentou trazer as possibilidades aqui para vocês e algumas informações. E também, agora, vocês precisam fazer o papel de vocês também. Quem não tem conhecimento ainda, começar a estudar esses conceitos mais básicos, pegar o material que a gente vai passar aí e dar uma olhada mesmo para realmente entender o conceito, os termos utilizados, porque senão isso acaba meio que desmotivando literalmente vocês ao longo do projeto, porque algumas pessoas vão estar conversando na mesma linguagem ali, falando tais termos, e a pessoa não vai estar entendendo, vai ficar ali só realmente fazendo por fazer, mas não sabendo o que está fazendo, né? E aí tem uma diferença grande. Então, mas é só isso aí mesmo. Agradecer a presença de todo mundo no nosso curso. Show, pessoal. É bem importante Beleza. essas coisas que o Roberto falou. Outro ponto também que queria deixar claro para vocês é que se vocês ao longo do projeto sentirem dificuldade em algum determinado assunto que não foi abordado durante as aulas, algum tema assim que
especificamente vocês não estejam dominando legal, vocês chegam pra gente, né, que estão ali na frente ali, tomando de conta ali dos grupos, né, dos projetos, e vocês digam, ó, aí que a gente aqui viu que tal assunto aqui não tá claro pra gente, teria como a gente ter um reforço, algo do tipo, sentar pra ver alguma coisa ou passar um material, que aí não é bom que não fique perturando dúvidas, entendeu? Se vocês têm dúvida em alguma coisa, alguma dificuldade, é bom vocês sempre chegarem e estar perguntando se tem algum material pra passar, se pode ter uma aula dessas aqui como teve hoje, né? Sempre importante isso daí. Isso, exatamente. A gente vai estar disponível aí para isso. E também lembrando que isso que a gente mostrou, né, na verdade foi voltado para imagens médicas e também com a premissa do projeto da Siemens. Mas na verdade é um conhecimento amplo que vocês podem aplicar em diversas áreas, artigos ou outros problemas também no dia a dia aí. Então é um conhecimento que vocês não vão perder, né? Assim, tipo, não vão deixar passar tão fácil assim, que vocês têm a oportunidade de abranger o leque maior de conhecimento em todas as áreas do Lapisco. Acho que é isso, Erros. Show, pessoal. Pois valeu aí, viu? Bom dia a todos. Boa tarde. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até mais. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Tchau. Valeu, valeu.